Bem, o diácono João Vitor, não fez um vídeo lá no YouTube. Eu achei que o vídeo era só aqui, por isso tem alguns vídeos aí eu dando resposta, mas afinal ele fez lá mesmo no YouTube, não é? Tentou me refutar, né, na verdade, né? Mas pronto. Eu vou respeitar aqui a opinião do João Vitor. Eu agradeço que os irmãos também respeitem, que ele foi bastante respeitoso, tá, gente? Mas assim, eu vou corrigir aqui uma coisa que ele colocou aqui como tema, né? Porque eu não disse isso, certo? Houve aí uma má interpretação. Inclusive, ao ouvir o vídeo inteiro, o vídeo tem 30 minutos. Eu percebi que ele fez muitas pausas com as minhas falas, não é? Algumas foi bastante desonesta, né? Mas, tirando isso, ele foi bastante respeitoso. No entanto, eu não utilizo muito o YouTube porque eu estou realmente com o tempo muito apertado, tá certo? Não tenho mesmo tido tempo. Mas depois eu vou analisar porque ele fez lá uma crítica porque eu não citei fontes, né? Mas é porque sobre Irineu eu já fiz vários vídeos e já citei várias fontes sobre Irineu, portanto, ali na realidade eu só estava repetindo o que eu já tinha dito nos anteriores. Então, depois eu procuro lá, que ele até citou algumas fontes lá, depois eu vou analisar, tá certo? Mas só com o tempo, tá certo? Infelizmente meu tempo não é um dos melhores. Mas eu só vou fazer eu vou me atentar aqui para essa afirmação que ele fez aqui, porque eu não disse isso, tá? Ele disse que os protestantes nos deram a patrística. Em nenhum momento eu falei isso, certo? Lá em cima ele até colocou ali, sem nós não teria patrística. Eu não disse isso. Eu não disse isso. O que eu disse foi que se não fosse pelos protestantes, o coitado do católico, do leigo católico, não ia ter a patrística na língua dele. Tá certo? Foi isso que eu disse. Porque, assim, o coitado do católico leigo só teve acesso à patrística, só em 1960. Antes disso, se você for analisar os reformadores e os protestantes, eles já usavam. Portanto, comparando os protestantes com os católicos, os protestantes já estavam há anos-luz à frente do católico. Porque só em 1960, com o Concílio Vaticano II, é que o leigo católico teve acesso à patrística. Essas pessoas que você disse que traduziram, elas eram católicas? Certamente que sim. Eu não disse ao contrário. Mas assim, quem criou a doutrina da patrologia era luterano. Portanto, quem se preocupava mais com a patrística eram os protestantes. Aliás, o católico só foi preocupar com a patrística, né, na Reforma. Tanto é que você lá no seu vídeo, eu notei, e qualquer pessoa que vai ouvir vai notar isso. Você até falou de uma forma mais pausada, não é? Tentando engolir aquilo ali. Porque é uma vergonha, diácono. Repara uma coisa, o documento do Irineu surgiu no segundo século. Só na altura da Reforma é que se lembraram de Irineu. Eu sentiria vergonha, e eu tenho certeza que você sentiu. Tá? Porque durante todo esse período, com tantos teólogos que teve nessa altura, não é por que alguém não se preocupou em traduzir, em manter, em propagar, em fazer aumentar mais informações sobre Irineu? Não, ele ficou esquecido. É uma vergonha, diabo. Ficou esquecido, só lembraram dele depois da reforma. Ora, por que será que lembraram depois da reforma? Porque os protestantes exigiram dos católicos. Onde é que está essa história da sucessão apostólica? Né? Onde é que está essa história que tem sucessão de Pedro, sei o quê, e essas coisas todas? Onde é que está? Aí eles foram para onde? Para a patrística. Eles sabiam que os pais da igreja têm algumas listas lá. E eles só pegaram aquilo ali, ó, tá vendo? Nós temos sucessão. Foi só isso que eles fizeram. Portanto, assim, você fez o vídeo, essa parte aí matou, meu querido. Você até tentou falar de Erasmo, eu acho que foi Erasmo que ele falou, não é? Tentou ali passar uma passada de pano, mas assim eu sentiria vergonha, porque sinceramente, uma coisa ficar tanto tempo esquecida, uma coisa tão importante, que é a sucessão apostólica, que é a tradição, e a gente vai ler sobre Irineu, vai perceber que ele usa 100% das escrituras, mas ele usa a tradição também, mas repara uma coisa, ele não contradiz, uma coisa não contradiz a outra, repara que ele está andando na mesma linha de pensamento.
E quem que ele está combatendo? Os gnósticos. Quando ele usa a tradição, ou supostamente usa a tradição segundo a tua cabeça, não é? Ele está combatendo a tradição dos gnósticos. Os gnósticos tinham lá uma tradição secreta, sei lá o quê, e eles disseram, não, nós temos uma que está baseada nas escrituras e na sucessão, nesse caso, entre aspas, não é? Que os apóstolos foram deixando em todas as igrejas. Acabou essa história de Roma, colocar ela acima das outras. Ele apenas citou ela porque ela era maior, era a capital do império, né? Tinha uma influência maior, era mais só por causa disso. Tá certo? Então, o fato dele ter dito isso só foi para derrubar essa tese aí dos gnósticos. Só foi para isso. Foi para defender a igreja de Roma, meu querido. Não vai adiantar vocês ficarem continuando com essa ilusão de achar que a patrística está ao vosso favor. Ela só vai estar ao vosso favor quando é do seu interesse, quer dizer. Só foi do interesse da Igreja Católica Romana. Sinceramente, é uma vergonha. Não é? Só foi um interesse porque nós precisávamos de uma prova para provar que a Igreja tem sucessão apostólica. Só depois da Reforma, meu Deus do céu. E depois do Concílio Vaticano II é que o coitado do católico leigo é que tem acesso, hoje nós temos acesso à patrística, né? Porque em 1960 alguém se lembrou, com autorização do Vaticano, né, do Concílio Vaticano II, lembrou de dar isso para o povo. Aí as pessoas começaram a saber. Sinceramente, aí você vai perguntar para o protestante daquela altura, ele já sabia, já conhecia Irineu, já conhecia o Inácio de Antioquia, já conhecia essa gente toda. Por quê? Porque estava traduzido na língua do povo, o povo entendia, estudava lá na escola bíblica dominical sobre as doutrinas centrais da fé cristã, os concílios, etc. O protestante estava anos-luz à frente do coitado católico, né, que ainda estava preso na língua do latim. Ou seja, as missas ainda eram em latim, depois é que eles tiveram acesso. Então, assim, eu já estou vacinado com a apologética católica, vocês mudam muito o assunto e atacam muito Lutero sem necessidade. Porque o Papa de vocês, os 3 últimos, dá um banho, aliás, dá um tapa na cara de vocês. Olha, o Papa Bento XVI disse que Lutero era cristocêntrico, o último agora disse que ele levou a Bíblia para o povo. Quer dizer... O João Paulo II também deu lá a sua contribuição sobre a questão da reforma, etc. Ele até valoriza os mártires protestantes, no caso do João Paulo II. Quer dizer, né, os papas não condiz com a sua apologética. Você precisa melhorar essa apologética aí para não ficar batendo sempre na mesma tecla. Né? Depois diz que a gente é que usa como espantalho, mas vocês usam o coitado do Lutero que já morreu, que não tem nada a ver com a história, o assunto já morreu. Vocês estão voltando no mesmo assunto. É uma coisa impressionante. Não seria melhor vocês esquecerem Lutero, né? E agora, se o assunto é Irineu, por que não falar dele? Né? E falar dele, falar dessa vergonha, porque é uma vergonha. E vou repetir de novo, é uma vergonha. Gente, do 2º século até 1600, é muito tempo um livro que é tão importante ficar esquecido. Você quer continuar ainda supostamente tentando me refutar?